Vamos lá, deixa eu fechar esse módulo falando um pouco com você sobre rotina, sobre rotinas que a gente precisa implantar na vida. Eu vou falar um pouco da minha rotina aqui, talvez ela seja útil para você, e como é que eu trabalho essa rotina para que ela funcione para mim. Primeiro, eu vou voltar a repetir, talvez eu seja o cara que tinha tudo para dar errado. Tá, eu tenho algumas dificuldades, talvez você tenha as suas também, e talvez precise aprender a lidar com elas. Então, eu primeiro não sou um cara adepto do acordar às 4h59, 6h01, 5 e alguma coisa. Eu acho que você precisa respeitar o seu tempo de sono. Sono é oficina reparadora do seu corpo. Você precisa de qualidade de sono. Legal? Talvez para você 6 horas funcione, 7 horas funcione. Para mim, entre 6 a 8 horas é o mínimo que eu preciso para dormir bem. Então eu não tenho uma hora específica para acordar, salvo se eu tenho um horário para cumprir. Quando eu acordo, eu tenho um ritual. Eu gosto de café de manhã, é o horário que eu talvez é a única hora do dia que eu vou tomar café mesmo. Café preto, né? Com um pouco de leite frio, e eu desço, vou para minha cozinha, preparo meu café. Eu evito, no máximo, pegar no meu celular antes disso, ok? Eu evito, no máximo, pegar no meu celular antes disso. Vou, ligo um áudio de alguma coisa que me estimule, pode ser alguma coisa que fale de Deus, alguma coisa que fale de vida, ou alguma coisa, ou alguma música que me remeta a um momento bom, que me estimule. Eu tomo meu café em paz. Pode ser pão, pode ser fruta, seja lá o que for, eu tomo café em paz. Geralmente eu faço isso no horário onde todo mundo ainda está dormindo aqui em casa. É o meu horário, é o meu tempo, e eu sinto prazer nesse momento comigo, tá? É ali, nesse horário, que eu penso nas minhas insatisfações. Acredite, tá? Eu não fico projetando coisas maravilhosas, não. Algumas coisas me estimulam positivamente e eu começo a lembrar das coisas que eu ainda quero, que eu ainda não tenho, que eu ainda não consegui, entendeu? E faço uma boa reflexão do que eu quero para esse dia, tá? Na noite anterior eu já escrevi, eu já coloquei em pauta o que eu quero realizar nesse dia também, então eu acabo só consolidando um pouco mais dentro de mim o que eu quero. A partir daí eu geralmente vou tirar 30, 40 minutos, uma hora para caminhar. Eu tenho um local onde eu faço a minha caminhada aqui perto de casa, aqui perto do Morumbi. Eu vou lá, duas, três voltas, ando 3, 4 quilômetros, 5 às vezes menos, vai dependendo do dia. Mas o meu regulador para essa quantidade de quilômetros não é quilômetro, de caminhada não é quilômetro, é estado de espírito. Quando eu começo a me sentir bem, quando eu sinto que o meu corpo cumpriu o papel de me dar um nível de endorfina, eu termino, eu vou para casa. Entre o café e caminhar, eu dou uma abrida rápida no celular para ver se eu não tenho nenhuma urgência. Ninguém que precisa de mim por urgência, está com alguma necessidade, ou ocorreu algo importante ou grave que eu preciso cuidar. Eu acho importante que eu faça isso. Caminho, a partir daí eu volto, tomo um banho e começo a executar a minha organização do dia. Tá? O que é organização? Legal, o que eu preciso resolver, consolidar, responder e-mails, relatórios, eu vou organizar. Até isso, já chegou a minha hora de almoço, eu almoço, tomo um banho, logo depois do almoço, e é aí que eu vou executar algumas coisas. Então, de manhã, essa é a minha rotina, e durante esse período da manhã eu já tive que lidar com os meus agentes estressores, com as minhas questões, e eu faço o máximo para que elas não me atrapalhem. E por que eu prefiro fazer algumas atividades importantes de manhã? Porque é onde eu estou um pouco mais tranquilo. Eu ainda não fui estimulado a nível de estresse para que eu possa tomar a decisão errada, enfim. E à tarde eu parto para produzir coisas que vão gerar resultados. Então, geralmente depois do almoço eu não quero fazer nada que não gere resultado imediato. Se é aquela venda, negócio, oferta, ligação, eu vou fazer tudo isso à tarde. E tem uma parada, geralmente, lá pelas 6, 7 horas, 5 horas, e eu me dou o luxo, o prazer de tirar uma hora de sono. Repor um pouco do meu sono. Como eu sei, como eu comentei nas aulas anteriores, geralmente 6, 7 horas o teu corpo pede e ele começa a desacelerar, eu deixo ele desacelerar, eu paro uma hora e meia. Por quê? Porque geralmente eu vou para lives às 22, eu vou para um horário de atividade comercial. Hoje o mundo digital pede isso, que a partir das 9, 10 você esteja online
fazendo o que tem que ser feito, porque é quando todo mundo tem tempo para te ouvir. Então eu tenho essa atividade, geralmente a minha atividade vai até as 11h30 da noite mais ou menos, eu estendo finalizando o dia. Nessa finalização eu avalio tudo que eu fiz nesse dia, o que é que foi produtivo, porque eu quero olhar todas as coisas que eu produzi para eu sentir que valeu a pena esse dia, para eu dormir em paz com esse dia, você entendeu? Então eu faço uma bela reflexão do que eu tenho produzido nesse dia e desligo. Você sai da minha sala, toma um banho, deito na minha cama, escolho alguma coisa para assistir por uns 20 ou 30 minutos, para desacelerar, desligo a TV e durmo em paz. Basicamente essa é a minha rotina, tá? Segal, como é que você trata as questões que geram estresse? Geralmente uma questão que gera estresse, ela está muito ligada, ou quase todas as vezes ligada a uma falha minha ou uma falha de alguém. Raramente você vai fugir disso. Segal, furtivamente, acidentes vão ocorrer. Mas geralmente é porque alguém falhou com você. E o que eu entendo, se alguém falha comigo ou eu falhe com alguém, a única questão que eu tenho é: falhou por quê? Porque era a única coisa que conseguia fazer naquele momento. Segal, fruto do quê? Fruto talvez da incapacidade de avaliar as próprias emoções, as gestões das próprias reações e cometer um erro com você, ou você cometer um erro com você mesmo ou com alguém. Foi o máximo que você podia entregar. Quando eu penso que o outro, eu, entregaram o máximo que podiam entregar, seja por intenção ou por deslize, eu entendo que algo pode ser melhorado no próximo processo. Então eu não registro um erro no meu coração, porque senão eu vou ficar com aquilo amargo no peito e vai me gerar um nível de estresse que me desinteressa. Então o que eu faço é agora, nesse momento, registrar aquela situação para que na próxima eventualidade eu seja um pouco mais preparado ou saiba o que cobrar do meu interlocutor, ou daquele que comete um erro, e como cobrar. Quando eu olho ele com olhares de incompetência ou com olhares de agressividade, eu perco ele. E eu geralmente percebo. Se você falar para mim, Segal, pontualmente alguém te atendeu muito mal, foi grosso, ríspido, xenófobo, racista, seja lá o que for, eu simplesmente olho para a pessoa e falo: fulano, posso falar com você um minuto? Eu peço desculpas, eu falo, por mais que eu não tenha toda a razão do mundo, eu falo: você me desculpa, acho que alguma coisa que eu falei de errado não deixou você bem, eu acho que o culpado sou eu, mas eu queria te pedir desculpas. Segal, é difícil fazer isso? Mas você entenda, quando você pede desculpas para alguém, você desarma. E quando você desarma, você fala: fulano, você poderia resolver tal coisa para mim? Deixa eu te pedir com um pouco mais de humildade e tranquilidade, porque eu acho que não faz parte o que eu talvez tenha feito, que eu até não saiba, mas que deixou você chateado. Você pode me ajudar? Segal, o que vai acontecer? O que pode ter ocorrido? Pode ter ocorrido que esse alguém está num dia difícil e qualquer coisa vai agredir ele, que por mais que não seja agressivo, ou talvez você seja agressivo mesmo, ou talvez seja uma interpretação negativa dele da vida. Eu não estou preocupado no que ele pensa a meu respeito e se eu vou ter razão numa discussão. Estou preocupado com o resultado daquilo que eu preciso. No momento que eu preciso do resultado que eu preciso acontece, eu falo: fulano, muito obrigado, te agradeço, vou para minha casa, resolvi o meu problema, eu resolvi o meu problema. Talvez ele também resolveu o teu problema. Você foi duplamente inteligente, porque ele ficou com a razão e ele queria ter a razão. Você ficou com o resultado, você queria ter o resultado. Agora, quando dois querem ter razão, meu amigo, esquece, todo mundo perde. Então, numa discussão, geralmente alguém fica com a razão, alguém fica com o resultado. E assim eu faço para que o meu dia tão cheio seja fácil de gerenciar. A outra coisa que eu já ouvi falar: Segal, como é que você administra tudo? Eu administro quase nada. Eu simplesmente pego uma atividade, executo e finalizo. E vou para a próxima, e para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Não existe fazer gestão das coisas, do tempo, você idealizar que de tal hora a tal hora você vai fazer tal coisa. Porque nem sempre aquilo que você está fazendo vai levar as horas que você previu. Vai levar às vezes mais, às vezes menos. O que você precisa preciso fazer algo, é o meu objetivo, preciso sentar para executar o meu compromisso, preciso terminar o meu resultado. E esse planejamento daquela atividade pontual me dá um prazer de entender que eu entreguei alguma coisa, que eu não entrego. Quando eu finalizo, me sinto bem com aquilo, eu tenho prazer em fazer a próxima. Eu vou para a próxima, eu terminei a próxima
E aí eu começo a ativar um processo dopaminérgico, produção de dopamina. Falo, caramba, eu quero fazer mais alguma coisa porque eu estou conseguindo fazer. Nada é mais incrível que conseguir fazer as coisas. Então o que eu peço nesse processo dessa aula, faça uma reflexão do seu dia, como é que você está lidando com as suas situações, as suas coisas. E a partir daí você vai conseguir resultados melhores na tua vida. Tá bom? Obrigado, até mais, até o próximo módulo, quando a gente vai falar das 5 vertentes da sua vida, que é basicamente colocar tudo isso em prática. Até mais!